Amém, boa noite. Mais uma vez eu digo, bom estar na presença do Senhor. Ou então, continuar na presença dEle. Porque nós não temos folga para sair da presença de Deus. Então nós temos só sempre continuar na presença dEle. Eu particularmente, eu não tenho. Eu não consigo sair da presença de Deus, nem dormindo, porque eu durmo com Ele e levanto com Ele, acordo com Ele. Então, é Deus todo o tempo na nossa vida. Amém? É muito bom, irmãos, estar reunidos como igreja. Eu fico muito feliz em estar aqui mais uma vez. Obrigado, irmã. Mais uma vez para falar alguma coisa que Deus tem escrito, mandado escrever nesse livro. E nós precisamos, assim, meio que sempre estar preparados para isso. Né? Estudar a Bíblia o tempo todo, isso é muito bom, né? Então nunca vamos ser pegos de surpresa. Sempre temos algo a falar da parte do Senhor Jesus. Eu quero que os irmãos abrem a Bíblia em Mateus. Mateus 19. Em 19, capítulo 19, verso 16 a 22. Eu vou ler. E eis, fala do jovem rico. É uma passagem muito conhecida. Eu creio que todos os irmãos aqui já viram essa passagem. Mas como a palavra de Deus sempre se torna novo a cada dia, nunca é demais nós lermos ela de novo. Amém? Diz assim: E eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o jovem pergunta, disse-lhe: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. E que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Amados irmãos, esta mensagem, ela eu acho muito rica, né? Valorosa, de grande proporção. Jesus estava orando, abençoando algumas crianças. Aí aparece esse jovem que não falava antes que ele era rico, né?
Ele aparece como jovem e pergunta a Jesus. E disse-lhe: Bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? E aí é uma pergunta, porque ele necessitava de ter a vida eterna. Depois nós vamos ver que ele tinha muitas propriedades, muitos bens, mas não tinha certeza da sua salvação. Ele não tinha a vida eterna, ele tinha a vida terrena. E no verso 17 diz assim: E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Jesus já começou logo a andar na linha dura com ele. Por que me chamas bom? Se não há bom, senão só um. Não há bom, senão só um, que é Deus. Jesus já disse isso para ele. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus conhece o meu coração, conhece o seu coração e conhece o coração de qualquer um que está por aí. E também conhecia o coração deste jovem aqui, que fez essa pergunta a ele. Aí ele fala assim, Jesus mandou ele guardar os mandamentos. Aí no verso 18 ele diz assim: Quais? Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, e não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus deu a ele uma listazinha de mandamentos, que se ele quisesse realmente seguir a Jesus, ele teria que guardar esses mandamentos. E citou esses, me parecem 4. Não matarás, ele não podia matar ninguém. Não cometer adultério, não furtar nada de ninguém e não falar falso testemunho contra ninguém. E depois honrar teu pai e tua mãe, eu teu próximo como a ti mesmo. Amados, é engraçado. Aqui fala desses mandamentos, mas, por exemplo, eu nunca matei ninguém. Mas se eu der falso testemunho contra alguém, falar mal de algum irmão, é tanto quanto que eles estão na mesma lista. Então, eu tenho que ter cuidado com tudo isso. E, no entanto, às vezes, caímos em falha, em enroscada. Mas o que devemos fazer se isso acontecer acidentalmente? Primeiro, nós não podemos, mas se acidentalmente isso ocorrer, temos o advogado, que é Jesus Cristo, para nos livrar, nos perdoar e livrar do mal que praticamos. Ok? E amar, honra teu pai e tua mãe, e o teu próximo como a ti mesmo. Aqui que pega, irmãos. Na maioria das vezes é fácil nós amarmos a nossa família, o parente mais próximo, mas às vezes não amamos as outras pessoas. E a ordem aqui para ele foi: amar teu próximo como a ti mesmo. E para nós não é diferente do que para ele. A mesma receita que esse jovem rico teve, ela também é para nós. Nós não podemos achar que isso foi só para o jovem, e sim para nós também.
Amém? Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Olha, se a gente for olhar, ele foi um tanto atrevido, né? Oh Deus, Jesus, tenho guardado isso tudo desde a minha criancice, desde a minha mocidade. O que ainda me falta? Se talvez ele tivesse falado, sim, Senhor, vou procurar fazer o que tu me mandaste, o Senhor ia falar, então, pode vir me seguir. Mas ele foi um tanto atrevido e perguntou, isso tudo eu já observo desde a minha mocidade, e o que mais eu tenho que fazer? O que ainda me falta? Aí Jesus, como conhecia o camarada, né? No avesso e no verso, e por dentro e por fora, Jesus conhece, não é a aparência, ele conhece o interior nosso. Ele diz, se queres ser perfeito, olha só, ele não precisava disso tudo. Mas Jesus disse a ele, se queres ser perfeito, vai vende tudo que tens. Aqui aparece então o homem rico. Até então era um jovem. E aqui aparece o homem rico. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aí você pode vir me seguir. O Senhor sabia, Jesus conhece tudo. Ele sabia que o problema desse menino estava não nos mandamentos. Estava no que ele tinha. Os bens materiais dele. Por falar em bens materiais, esse jovem era agarrado com os bens dele. Aqui, depois fala que é terras, fazendas. Mas nós temos que vigiar muito, irmãos, porque nós podemos ter um bem que nos atrapalha a andar com Jesus. Temos que vigiar, mas vigiar muito mesmo. Porque pode não ser o problema que o jovem tinha. Bens, né? Terra, fazenda, sítio, essas coisas. Mas pode ser algo pequeno que às vezes nós idolatramos. Nós nos agarramos em algo pequeno ou mesmo grande, mas não podemos cair na história do jovem rico. Fazer a mesma coisa que ele fazia. Nós podemos ter as coisas, claro, sem problema nenhum. Podemos ter tudo que o Sr. João Gonçalves tem, ou mais ainda. Porém, não se agarrar a nada disso. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é esse que é nossa esperança. Ele que é nosso sonho da vida. Eu posso ter meu carro, eu posso ter tudo que eu quiser ter, porém não pode ficar em primeiro lugar. E no entanto parece que a do jovem rico ficou em primeiro lugar, porque quando Jesus falou isso tudo para ele, que ele devia de vender tudo e seguir a ele, aí ele podia seguir a ele, o que ele fez? O jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O negócio dele era propriedades. Aí vamos parar por aqui. Ele saiu triste, não respondeu mais nada, né? Ele simplesmente saiu. Ou seja, para mim não dá para seguir a Jesus. Porque agora eu vou ficar sem nada. Mas que nem eu disse, se ele fica calado aqui, no verso 21, de repente Jesus tinha falado,
vamos embora, podes vir me seguir. Bacana, tu guarda os mandamentos desde de menino? Maravilhoso, pode vir, vamos caminhar, pode me seguir. Mas Jesus, aí ele cai na besteira e fala com Jesus que isso tudo ele já tinha observado e o que ainda me falta. Ou seja, aluno indagando o professor que não devia. Mas só que isso tinha que ser assim, para nosso exemplo de hoje, né? Aí Jesus, eu vou ler o verso 23, quando Jesus viu esse jovem se retirando triste, ele falou assim, disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Para nós que conhecemos a agulha, não existe essa possibilidade. Jamais um camelo passa no fundo de uma agulha, mas Jesus disse que era mais fácil isso acontecer do que um rico entrar no reino dos céus. Porque ele viu o quanto esse jovem amava o que tinha. Ele amou de tal forma que escolheu ficar com as riquezas do que ficar com Jesus. E qual é a nossa escolha? Ficar com Jesus ou ficar com algumas coisas que nós temos como capricho em nossas vidas? Não temos nada que vale mais do que a vida eterna. Nada. Nada vezes nada. A vida eterna é tudo. Porque ela é eterna, já fala, eterna. O que vale uma vida curta aqui de 100, 120 anos, que nem eu quero viver? Meu pai chegou a 101, hein? Não vale nada. 1000 anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos. Então, para nós parece um tempo longo, mas para o Senhor não é. Por isso que nós temos que tomar decisões enquanto estamos aqui vivos. A Bíblia diz em Mateus 6, 24, vamos lá, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Mamão significa dinheiro, riquezas. Aqui está a escolha do cristão, ou então de uma pessoa que não é cristão. Está aqui a escolha. Não podemos servir a dois senhores. Ou escolhemos um ou outro. O jovem rico escolheu o Deus Mamão. E vai perder a vida. Né? Não vai herdar o reino dos céus. Porque escolheu, ele fez a sua escolha.
Deus deixou nós livres, irmãos. Ele nunca forçou ninguém para fazer isso ou aquilo, mas Ele deixou a escolha livre. Nós temos os dois caminhos, os dois lados, para escolhermos aquilo que nós quisermos. Assim como este jovem escolheu a riqueza. É uma questão de escolha. Eu acho que nós não seremos tão bobos assim, né? Com tanta falta de inteligência para escolher as coisas aqui da terra. Nós vamos querer viver a vida eterna. Que nem eu disse, muito curta essa vida aqui. Muito curtinha. Falando em dois caminhos, uma vez, eu não sei, alguns irmãos aqui devem lembrar do garimpo Bom Futuro quando estourou. Quem se lembra? Alguns irmãos se lembram. Aí o irmão Adonias nos convidou um dia para irmos nesse garimpo. Estava todo mundo precisando. Aí ele cogitou da gente ir nesse garimpo. E aí eu me lembro que eu fui orar a Deus para nós, se era da vontade dele ir ou não. Eu sei que eu fui impedido de ir. Eu me lembro que Deus me deu um sonho. Nunca esqueci desse sonho, gente. Maravilhoso. E eu tinha vontade de ir. Eu acho que eu era o mais aceso para ir. Dos irmãos. Aí eu tive um sonho assim. Eu cheguei numa fazenda, tinha uma porteira muito grande. E essa porteira estava trancada. E aí, ao passar a porteira, tinha duas estradas. Aí os caras falavam assim, por aqui vocês não podem ir. Vocês podem ir por aqui, mas aqui não. Aí quando eu me acordei desse sonho, eu falei, eu já não vou mais. Eu tinha quase certeza que os demais irmãos não sabiam disso. Falei, eles podem até ir, mas eu não posso. Foi tão nítido que eu fui impedido naquela porteira de entrar no garimpo. E eu não sei se os irmãos se lembram, depois morreu muita gente nesse lugar. Quem sabe eu tivesse ido, Deus me livrou. E também me tirou do coração. Não tive mais vontade de ir lá. Nem conhecer garimpo eu conheço, para vocês terem ideia. Não tive vontade, nunca mais eu cogitei de ir. Preferi obedecer o Senhor do que forçar uma barra. Nós estamos aonde? Em Mateus 6:24. Já foi lido, não? 6:24. Já foi lido. Ninguém pode servir a dois senhores, ou aborrece a um, ou fica com um, ou fica com o outro. É uma escolha. Amém? Mateus 7:13 agora. Aqui fala dos dois caminhos, em Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, a vida, e poucos há que a encontrem. Amados, vocês podem observar, existe
o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo, as pessoas podem entrar nele à vontade. Pode chegar com um litro de cachaça, pode chegar agarrado com a mulher, com uma prostituta. Pode andar à vontade, ninguém vai impedir com o cara. Pode escolher o que quiser para levar nesse caminho. A vida torta pode andar armado, pode fazer o que quiser. Mas a porta estreita, que o caminho estreito é diferente. O caminho estreito é onde é que nós temos que renunciar a nós mesmos. A cada dia. Quer entrar no reino, renuncia-te a ti mesmo. E vem e segue-me, diz a Bíblia. Então é muito sério, irmãos. A história do jovem rico começou desta forma. Ele voltou para o caminho largo. Lá ele pode entrar com fazenda, pode entrar com boi, do jeito que ele quiser. Lá tem espaço para andar. Caminho largo. Vamos ter cuidado, irmãos, vamos ter muito cuidado para não cairmos nesse caminho largo. Quando eu era menino, existiam uns quadros, hoje eu acho que não sei se alguém ainda tem, lá estava desenhado o caminho largo e o caminho estreito. Mas eu vi aquilo, não ligava muito, porque eu não sabia que aquilo se tratava de vida, de viver. Para mim aquilo era mais que só andar nele. Mas depois que eu comecei a estudar esse livro, eu vi que o caminho estreito é você. Você não pode entrar por aqui, você não pode entrar ali, você não pode ir aqui. É assim o caminho estreito. Ele te traz, ele te poda. Ele te poda. E a graça de Deus é tão infinita, ela é tão grande, que quando você tenta partir para o caminho estreito, ou vamos usar a esquerda, né? Tenta ir para a esquerda, aí existe um trem chamado árbitro, um apito. Ele te avisa. Já aconteceu isso com vocês? Ele avisa. Opa! O menino da Zita, o neto, foi isso que aconteceu com ele. Por isso que ele foi lá devolver o notebook. É o apito. O apito era do Senhor Jesus. Foi o apito de Deus que tocou na vida dele para ele ir lá devolver. Ele ouviu a voz de Deus. Ele escolheu o caminho estreito. Naquele momento ele escolheu o caminho estreito. Amados, eu sei que às vezes é difícil. Quantas vezes, às vezes nós olhamos assim, puxa vida, eu não podia perder esse negócio. Mas se Deus não tiver nele, perca. Deus tem que estar no negócio, senão ele não tem valor. Lá na frente, ele não te faz bem. E a nossa vida cristã, ela não pode ser prejudicada. Isso faz um mal tremendo. Isso é horrível. A pessoa fica até ruim, passa mal. Se for cristão autêntico. E tempo momentâneo.
É horrível. Então, quantas vezes temos que abrir mão de coisas que nós vemos que não é de Deus? Amém. Vamos para Provérbios 18, 21. A morte e a vida. Então, no poder da língua, estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida está no poder da língua. Provérbios, capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Por que esse verso fala do poder da língua? Às vezes, nós usamos a língua na hora errada também. Ela entra no mesmo trilho. Ela entra no mesmo trilho dos caminhos. A nossa língua, ela não pode falar tudo que vem à mente. Nós temos que ter um freio, um domínio próprio, diz a Bíblia, para não deixar ela falar o que ela quer. Ela tem que falar o que é agradável a Deus. Se não for, não devemos optar a escolha de falar o que ela quer. E aqui diz que a morte e a vida está no poder da língua. E aquele que a ama, comerá do seu fruto. Ou seja, quem ama, come do fruto que a língua produz. Pode ser fruto mau ou fruto bom. Entendeu? É necessário nós escolhermos o melhor, sempre o melhor. Porque Deus sempre está conosco, nos alerta, nos guia e sucessivamente assim. Amém? Já vou encerrar, irmãos. Provérbios 14, 12 ainda. Verso 12. Aqui diz assim, acharam? Aqui diz assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Há caminho, olha só, por isso que nós precisamos andar com cautela, andar com cuidado, ser vigilante, atento, porque há caminhos que parecem ser direito, mas o fim deles é o caminho da morte. Então, o que nós precisamos aqui?
Às vezes nós vemos de uma forma, mas Jesus vê de outra. Há caminhos que parecem ser bons, mas o fim dele é a morte. Então temos que ter cuidado. Eu torno lembrar da história minha do Zosimar. Nós achávamos que era bom termos uma moto. Era um caminho que nós estávamos escolhendo. Para nós era aparentemente bom demais da conta. Mas o fim dele poderia nos ter levado à morte. Claro que aqui não fala só da morte física. Fala da morte espiritual. É mais espiritual do que física. Aqui. Você se prejudicar fisicamente, a sua mente de Cristo for prejudicado, você sofre. Porque você entrou no caminho aparentemente bom, porém, ele era o caminho da morte. Amém? Eu creio que podemos encerrar por aqui. Eu acho ainda está cedo, mas temos... cadê o chá? Hoje não tem? Tá bom. Amém, irmãos. Vamos encerrar por aqui então, tá bom? Não adianta o pregador encher linguiça. Quem faz linguiça é açougueiro. Ok? Amém.